E aí, meus amigos, tudo certo? Chegando mais uma vez aqui no canal André Marques no YouTube. Você me conhece do rádio, mas quem não conhece não tem problema nenhum. Está me conhecendo agora também aqui na internet. Se inscreva no canal André Marques, é muito importante para a gente aqui na parte de baixo do vídeo. Tem que se inscrever para o canal continuar crescendo e a gente ter cada vez mais convidados, galera boa para resenhar. E ativa o sininho das notificações também, que é muito importante. Hoje a gente está com um cara de 2 Copas do Mundo. Lateral esquerdo de seleção brasileira, Flamengo, Vasco, Cruzeiro, tantas outras equipes de futebol europeu, principalmente na Alemanha. É o Gilberto. Tudo bem, Gilberto? Prazer falar contigo, cara. Tudo bem, André? Prazer é todo meu poder estar participando aí do teu canal. É uma experiência nova, né? Essa onda de pandemia, então está sendo uma experiência muito boa. Prazer estar falando contigo. Ô Gilberto, acho que todo mundo lembra mais de você com a camisa da seleção brasileira do que dos clubes, né? Você também sente isso? Cara, acho que no Rio talvez sim, né? Mas em Minas eu sou muito bem lembrado com a camisa do Cruzeiro. Em Porto Alegre eu sou bem lembrado com a camisa do Grêmio também. No Rio, acho que o pessoal, Vasco tem, Flamengo, enfim, eu não me vejo muito dessa forma, não. Eu acho que assim, eu fui mais jogador, né? Apesar de ter passado durante 7 anos vestindo a camisa da seleção brasileira, eu sou mais lembrado até em clube do que propriamente na seleção brasileira. Você participou de conquistas importantes dos clubes, né? Mas seleção brasileira marca muito. E você pega ali uma saída do Roberto Carlos, você começa a ser titular também, começa a ter suas chances. Acho que jogar 2 Copas do Mundo para um atleta profissional não deve ter nada mais importante do que isso, né, Gilberto? Acho que são poucas as pessoas que conseguem, né? Então, eu acho que foi uma conquista minha de trabalho, de dedicação, né? De muita persistência também, né? Então não é fácil. São poucos os que jogam 4, poucos os que jogam 3, são poucos os que jogam 2 Copas do Mundo. Eu faço parte desse grupo seleto. Para jogar uma Copa do Mundo já é complicado. Então eu me sinto um cara realizado, um cara que, enfim, hoje olho para trás, acho que vejo um jogador bem sucedido naquilo que propôs a fazer. Eu acho que minha carreira foi uma carreira muito tranquila, uma regularidade muito grande. Pois isso que eu ia falar também, a regularidade, né? Eu não lembro, assim, particularmente, acompanhei muito a tua carreira de perto quando você jogou no Vasco, no Cruzeiro e no Grêmio. Eu não lembro de ninguém falar, pô, o Gilberto jogou mal esse jogo. Era sempre a mesma coisa, né? Sempre aquele jogo consciente, marcando bem, avançando sempre que podia, efetivo nos cruzamentos e no ataque. Acho que isso aí é uma marca da tua carreira mesmo, né? Eu acho que é isso, né, André? Às vezes alguns jogando muito mais, outros menos, mas nunca. Era uma preocupação minha, né, da minha carreira. Enfim, eu ficava muito preocupado com isso, ficar marcado por o jogador que falhou no gol X, o jogador que mole no tal gol e o time perdeu o título. Então isso na minha cabeça era muito, eu tinha essa preocupação muito grande. Então acho que a minha carreira eu passei assim, como você bem disse, acho que eu passei sereno assim na minha carreira. Passei por vários clubes, conquistei títulos, outros nem tanto, mas sempre com atuações convincentes, atuações seguras, né, que não comprometesse a equipe. Muitas das vezes o coletivo não ia bem, então às vezes a minha atuação não aparecia tanto, às vezes tinha jogos que a equipe jogava muito bem, o Gilberto não jogava tão bem, mas também não comprometia. E tinha jogos que eu jogava muito, mas o coletivo também não estava muito bom, então não aparecia muito. Mas acho que faz parte da carreira de qualquer atleta isso, né? Essa oscilação, né? Óbvio que tem jogadores que têm uma carreira sempre em alto nível ali, jogando sempre bem, mas acho que a minha carreira é isso. Acho que eu fui um jogador tranquilo, um jogador regular, que não nas atuações, né? Que não comprometesse tanto as minhas equipes. Você é de uma família de jogadores, né? E o teu irmão, o Nélio, acabou surgindo antes para o futebol. No início era mais Sim. difícil carregar assim, o peso de ser o irmão do Nélio, porque no início era um pouco isso, né? Cara, isso nunca me incomodou, até porque é a realidade, né? Eu sou irmão do Nélio, né? Então acho que isso nunca vai fugir da minha vida, né? Aí as pessoas falam assim, agora é o Nélio que é irmão do Gilberto. Não vai deixar nunca de ser, né?
Então, isso para mim nunca foi uma preocupação da minha parte, assim, né? Muitas das pessoas diziam, foi o Nélio que conseguiu levar ele para lá, também que é uma baita de uma mentira, mas eu tinha que conviver com isso, porque até você provar que não tinha sido isso era muito complicado, né? O Gilberto só conseguiu porque o Nélio está lá como se fosse uma coisa tão simples e fácil de acontecer, né? Você, não, eu quero meu irmão aqui, bota meu irmão aqui para jogar e ele vai jogar, né? E vai ser titular, vai jogar do meu lado porque eu estou pedindo. É muito doido. Porque se for pensar assim, né? Aí era o irmão do Jair, era o irmão do Valber, era o irmão do Mancuso, aí todo mundo ia poder jogar no Flamengo. Mas eu tinha essa consciência, né? De que para estar ali eu tinha batalhado, eu tinha conquistado, eu tinha corrido atrás. Eu cheguei no Flamengo, por exemplo, como terceiro reserva, era reserva Lira e do Alexandre Silva, e depois fui conquistando ali dentro do elenco, obviamente, a minha condição de titular, esperei o momento, a oportunidade que o João me deu. Mas é isso, acho que essa coisa de ser irmão do Nélio, isso não vai fugir nunca da minha vida. Com certeza. Agora, todo mundo pensa que, assim, muita gente lembra mais de você no Flamengo, mas antes teve o América também, com uma passagem importante, teu começo, né? Os começos sempre é importante, né? Da luta ali, da batalha, né? Tem a maioria dos jogadores passa por isso, passa por uma peneira, passa por uma dificuldadezinha até conquistar, né? Seja num clube grande já, ou seja num clube pequeno e depois conquistando uma oportunidade num clube grande. Mas foi uma passagem importante porque era o início de tudo, né? Eu tinha saído do Grajaú Tênis, tinha passado ali pelo América, e era a transição do futsal para o futebol de campo, e ali eu fiz muitos amigos. Tive o treinador, seu Djalma, que me ensinou muita coisa, uma pessoa espetacular, já trabalhava no clube há muito tempo. Então, assim, acho que foi... E é onde você começa, né, André? No início você começa a ter a dimensão de jogar num clube, né, de futebol de campo, tem todas essas questões de cuidado com o atleta e tudo, preparação física, alimentação, apesar de na época a América não tinha muito isso, mas tinha um compromisso ali com médico, zoologista, com fisioterapia, né? E acho que o meu primeiro contato foi muito importante na América. Aí você chega ao Flamengo, já contou aí um pouquinho, né? Porque as pessoas, realmente, o que você falou faz todo sentido, porque se fosse assim, é teu irmão de todo mundo lá e não ia dar muito certo. E você vence no Flamengo, né? Consegue conquistar, é campeão carioca também, e aí a tua carreira dá um boom. Mas você lembra o motivo de ter saído do Flamengo na época? Então, eu cheguei no Flamengo em novembro de 95 para me apresentar aos juniores, só que já era o final do ano, final da temporada, e eu apresentei aos juniores, joguei acho que uns 2 amistosos só, e ao final do ano, de 95, eu lembro que o treinador era Paquetá, e Paquetá virou para mim e falou: olha, meu filho, você agora se apresenta ano que vem ao profissional. E aí eu já fui me apresentar em 96 ao Joel, aí eu me apresentei como terceiro reserva, né, porque tinha o Lira titular, Alexandre Silva e tal. E aí passei ali a temporada de 96, conquistei meu espaço, fui campeão em 96, carioca, invicto, ao lado do meu irmão. E em 97 a coisa não andou muito, eu tive problemas de pubs, jogava pouco, a Tisson também já estava subindo, estava super bem. E ele estava... Peraí, só um minutinho. Ele estava... Não, só um minuto, minha filha. E aí a Tisson estava super bem, eles me emprestaram, né, na realidade, pro Cruzeiro, em 98. A Paulo Autuori chegou pro Brasileiro, a gente jogou o jogo perdeu de 4-1 pro Vasco. E aí eu fui emprestado ao Cruzeiro. Mas eu fui emprestado talvez por isso, né? Porque o Atisson estava subindo também, estava super bem. Eu estava jogando pouco, estava tendo pouca oportunidade. E aí eu fui para o Cruzeiro em 98. E o Cruzeiro acaba sendo muito importante na tua vida em vários aspectos, né? Não só nessa primeira passagem, como mais na frente também. Mas essa primeira passagem, acho que ela impulsionou a tua carreira, de fato, né? Aí, sem dúvida. E foi o momento em que eu apareci, né? Porque eu acho que no Flamengo você tem aquela incógnita, porque era jovem, tinha 21 anos,
E ficou aquela coisa, porque é irmão do Nélio, né? Fica sempre essa questão no ar, né? Tá ali porque é irmão do Nélio e tal. Mas aí no Cruzeiro, quando foi emprestado em 98, foi assim, foi um ganho profissional que eu tive, porque eu tive um treinador que me ensinou bastante coisa, que foi o Levi. E nesse ano, que foram 5 competições durante um ano todo, o Cruzeiro chegou em 4 finais e só foi eliminado na Libertadores porque ainda tinha um confronto direto de brasileiros e a gente foi eliminado pelo Vasco. A gente jogou um jogo em São Januário, o Luizão fez o gol nós perdemos de 1-0, gol do Luizão de cabeça, e o segundo jogo em Belo Horizonte foi 0-0, e aí o Vasco nos eliminou e acabou sendo campeão da Libertadores nesse ano. E eu acho que se a gente não tivesse sido eliminado pelo, a gente tinha grande chance de ser campeão da Libertadores também, porque a gente tinha um grande grupo. E aí, esse ano, nós chegamos na final. Eram 5 finais, eram 5 campeonatos, 5 competições. A gente chegou na final do Mineiro, na final do Copa do Brasil, na final da Mercosul e na final do Campeonato Brasileiro. Só que nós só ganhamos Mineiro. Fomos vice nas outras 3. E aí, nessa época, ainda tinha muito essa coisa do vice, né? Que o vice não serve para nada, vice último era a mesma coisa. E hoje já tem uma visão diferente, principalmente depois do 7-1, a importância de você conseguir chegar na final, porque não é tão simples assim, né? Então, as pessoas hoje já reconhecem que tem algum valor o clube que chega na final, mesmo que ele perca, mas tem uma relação ali de você ter conquistado essa condição de chegar à final, a possibilidade de conquistar o título. Tanto é que, por exemplo, hoje o Flamengo perde para o Liverpool uma final de Mundial e as pessoas não estão assim, porque foi igual o último. Não tem isso. Tem relação que chegou ali, que lutou de igual para igual com um time da Europa que teve condições até de vencer. Então, essa relação é importante. Na época, não tinha tanto. E aí, claro, o apelido do time lá de Lervice, porque era o Levi, que o Levi era só vice e tal, mas eu hoje, analisando você de 5 competições, você chegar em 4 finais não é porque é grupo. Não, é realmente um trabalho muito bem feito, né? Para dar tudo certo. Pena que não chegou aos títulos, mas acontece. E aí você vai para o Vasco, né, Gilberto? O Vasco tinha o Felipe, se não me engano, ele sai do Vasco, acho que para jogar no Palmeiras, acho que é isso, 99. E você vem para o Vasco num projeto que o Vasco tinha na época, com muita coisa envolvida, em busca de todos os títulos possíveis, o Eurico contratando Deus e o mundo, e você vem para um time que é muito forte, né? Na realidade, André, eu saí do Cruzeiro, eu fui para Inter de Milão. E isso, assim, a gente terminou em dezembro. Eu lembro que a gente jogou, acho que uma final não sei se foi dia 31 ou dia 30 de dezembro, foi o último jogo de 98. E eu lembro que eu fui para a Inter, assim, correndo, porque eu tive que me apresentar em janeiro, lá, e me apresentei em janeiro. Aí, eu não fui bem, não me adaptei, né, ao campeonato, aos treinamentos na Inter, campeonato italiano, não consegui render. E no ano eu voltei, praticamente, né? Então eu joguei meia temporada na Inter. E aí, quando eu voltei para o Vasco. Aí o Vasco já tinha sido campeão em 98 da Libertadores, já tinha sido campeão em 97 brasileiro, Libertadores 98, e estava dando um baita de um time. E aí o Felipe, acho que ainda estava com uma briga ali de renovação, não sabia se ficava ou ia embora e tal, e aí o Vasco me contratou. No que o Vasco me contratou, eu também carreguei essa condição de ter que substituir o Felipe, e obviamente é quase impossível, né? Porque foi um jogador que tinha uma ligação enorme com o Vasco e, além disso, teve um momento espetacular nesses 2 últimos anos, né? Foi 97 e 98, antes da minha chegada. E aí depois o Felipe retornou, o Felipe acertou a renovação de contrato dele, e aí o Felipe já voltou para o meio. Aí o Antônio Lopes já me colocava ali. Eu não sei se era o Lopes ou era o Abel na época, mas acho que era o Lopes, o treinador. Que me colocou na lateral esquerda e o Felipe por mim. Aí a coisa também andou, porque era um lado esquerdo forte, né? Porque tinha ali eu, Felipe.
Pedrinho, se não me engano, acho que ainda estava lesionado, ainda estava machucado, recuperando de lesão ainda. Mas era um time já muito forte, pensando já no Mundial. O Mundial de Clubes, acho que é a grande frustração do torcedor do Vasco, porque o Vasco teve duas chances, né? 98, jogou muito contra o Real Madrid, o próprio Felipe, que você falou agora, foi o melhor em campo e a bola não entrou de jeito nenhum, foi 2-1. E em 2000, contra o Corinthians, eram duas grandes equipes, né? O Corinthians muito forte também, com aquele meio-campo de Marcelinho, Ricardinho, com Edilson e Luizão na frente. O Vasco também com Edmundo e Romário, Felipe no meio-campo, Juninho Pernambucano, Ramon, Pedrinho, e você na esquerda, o Jorginho na direita, era uma seleção brasileira, né? O que você lembra daquele Mundial de Clubes e qual é o tamanho da frustração, de repente, que até você próprio deve carregar, porque é um título mundial, né? A gente sabia que, eu lembro que era uma grande novidade, né? Um Mundial sendo disputado no Brasil, e com a chegada dos europeus, né? No caso Real Madrid, Manchester United, chegando para disputar a competição. Eu lembro que era um movimento muito grande, né, na cidade por conta disso. E aquela esperança de, pô, caramba, tem a possibilidade de disputar um Mundial, de conquista e tal. Nosso grupo é muito forte, jogadores experientes demais, com Romário, Edmundo, Jorginho, como você citou. Então, Mauro Galvão, Alexandre Torres, o Vasco Júnior Baiano. O Vasco tinha montado um time espetacular. Fora os que já estavam lá, né? Caso de Pedrinho, Ramon, Juninho Pernambucano, Felipe, Viola, enfim. E eu lembro disso, né? Porque a gente tinha uma esperança, né? Uma expectativa boa de título, né? É óbvio que a gente sabia que todos esses clubes que eu citei eram clubes com potencial enorme, fora o Corinthians. E também tinha um baita clube com um baita grupo, com baita jogadores, né? Então, a gente sabia que não ia ser fácil, mas que a gente tinha condições de chegar. E a expectativa era em torno de Mário, na época, de Romário e Edmundo, como é que os dois iam se comportar ali na frente e tal, essa parceria e tal. E eu acho que andou bem, né? Eu acho que andou bem, a gente foi super bem na final mesmo, a gente até chegar à final, a gente conseguiu grandes atuações e a gente teve chance até contra o Corinthians também na final, mas por se tratar de dois clubes brasileiros que se conheciam e muito respeito, né? Acabou indo para a prorrogação e depois para a cobrança de pênalti, quando a gente foi eliminado para o Corinthians, e o Corinthians conquistou o título mundial, né? Mas acho que foi bonito ver o Maracanã do jeito que estava, lotado de corintiano, lotado de vascaíno. Acho que foi para mim, assim, ao mesmo tempo que foi uma frustração por não ter conquistado, ao mesmo tempo foi espetacular ter disputado essa competição, vestindo a camisa do Vasco, Maracanã lotado, porque realmente era uma competição importante e que a gente tinha uma esperança ali, uma expectativa muito grande de ser campeão, André. Você falou do Edmundo e do Romário, né? Eles mal se falavam, mas dentro de campo a coisa fluía. Tanto que no jogo com o Manchester, que é uma vitória espetacular do Vasco no Maracanã por 3-1, vocês abriram 3-0. Tem um gol que o Edmundo e o Romário se abraçam, que eu acho que o torcedor do Vasco ele vibra mais pelo abraço do que pelo próprio gol. Tá lembrado disso, Gilberto? Esse gol foi, acho que o gol do Edmundo, né, mesmo, né? Não sei se foi o primeiro que eu rolei a bola para o Edmundo, ele deu um drible no Silvestre, conseguiu fazer o gol, e o Romário vai atrás dele, abraça ele e tal, ele levanta a camisa, acho que mostra o filho dele, não lembro. E acho que foi isso, acho que a torcida do Vasco comemorar mais esse abraço do que propriamente o gol, né? Porque era o que a torcida do Vasco na época ansiava, né? Era aquela coisa de ter mesmo ali uma dupla ataque parceira que estivesse junto e que os dois tivessem novamente ali retomado a amizade em prol do clube, né? E é óbvio que depois não foi o que a gente viu, né? Mas eu sempre falo que são jogadores com uma característica muito forte, né? Eles são muito. Eles não gostam de perder, eles querem ganhar sempre, eles querem ser o melhor sempre, independente de quem esteja do lado. Eu acho que isso ajudou muito na carreira. Eu vejo o Romário e o Edmundo jogadores muito voluntariosos, né? São jogadores que fazem, têm na cabeça
independente do resto, não quer saber, mas eles querem vencer. E eu acho que isso carregou os dois por muito tempo, né, na vida profissional. E eu acho que isso fez com que eles chegassem onde chegaram, né? E, assim, enfim, né, seria ótimo se a gente tivesse conquistado o título com todos esses aspectos favoráveis para que a gente tivesse conquistado, mas infelizmente não aconteceu. Era um clima muito pesado no vestiário por conta desse desentendimento dele, Gilberto? Hoje em dia eles são amigos já. Pois é, muito pelo contrário, cara. Eu acho que era mais assim, pro lado deles, né? Porque porque o grupo não era só Romário e Edmundo, né? Você tem ali você tem Juninho Pernambucano, você tem Ramon, você tem o Elton, você tinha Márcio Casola, você tinha vários outros jogadores, Amaralzinho, Viola, entendeu? Vários jogadores que Mauro Galvão, jogadores de respeito, Valber. Então, pra gente, assim, chegava lá, dava um bom dia. Às vezes eles estavam bem, aí, pô, bom dia. Tem dias que eles não estavam bem, aí, não respondia. Mas você tinha ali o restante do grupo que você tem que conviver. E que, para mim, pelo menos não era tão pesado assim, né? Conviver com os dois. Muito pelo contrário. Eu acho que, pelo menos dentro de campo, eles davam um recado e faziam o melhor deles sempre para nos ajudar e a gente tentando fazer o melhor para ajudar eles também. Eu não via o clima pesado dessa maneira, não. Muito pelo contrário. Agora, assim, tinha, né, essa questão, Amaralzinho que conta essa história, de que ele pegava a bola, ele chutava, o Edmundo pedia, chutava e o Edmundo reclamava. Ele pegava a bola, chutava, o Romário reclamava. Ele não sabia o que fazia. A gente às vezes vivia isso também, né? Mas a gente tinha muito respeito e o clima não era tão pesado assim. Na final, né, você acaba também perdendo um pênalti, pelo que eu me lembro. O Dida era fantástico, na época era visto como o maior pegador de pênalti do futebol mundial. Era muito difícil realmente bater pênalti contra o Dida, né, Gilberto? Eu acho que era difícil, né? Mas, por exemplo, eu joguei com o Dida 2 anos antes no Cruzeiro. E já tinha feito treinamentos de cobrança de pênalti, praticamente convertia todos e tal. O problema era que nessa final, pelo fato de ter treinado com o Dida 2 anos seguidos, 2 anos antes da final, né? O Dida já sabia mais ou menos como é que eu estava de bater pênalti, né? Eu sempre cobrei muito pênalti. Eu sou canhoto, eu sempre batia pênalti no canto esquerdo do goleiro, né? Sempre. Porque o alcance do goleiro, você bate a bola saindo do goleiro, né? E quando você bate normalmente no lado direito, né? No lado oposto, sendo canhoto oposto, essa bola faz a curva para dentro, mais para o meio do gol. Eu batendo cruzado, ela vai saindo mais para o pé da trave. Então, se dificulta para o goleiro. E eu treinava com Dida quase todas as vezes. E nesse jogo eu falei, cara, eu acho que eu vou mudar de canto. Porque eu acho que o Dida vai pular no canto esquerdo, ele me conhece e acho que ele vai bater, ele vai pular no canto esquerdo. E ali cara, eu vou bater no lado direito dele. Bati, ela subiu um pouco. E ele pegou. E aí o Marcelinho teria a cobrança. Na realidade, a última cobrança. E se o Marcelinho fizesse, o campeonato acabava ali, né? E por minha sorte, por sorte nossa talvez, né? O Marcelinho bateu e perdeu também. E aí teve o Edmundo, que se o Edmundo fizesse, ia para a cobrança alternada, e o Edmundo bateu e perdeu também. Porque futebol é muito complicado, né, André? Você fala em esporte coletivo, mas quando você perde um pênalti na final, só tem um culpado, né? É muito doido isso. E as pessoas sempre procuram um culpado, né? Perdemos porque o Gilberto perdeu o pênalti. Perdemos a Copa porque o Zico perdeu o pênalti, sendo que é um esporte coletivo, né? Então, é óbvio que isso rola, essa frustração. Eu, por exemplo, fiquei muito tempo sem sair de casa porque achava que era uma derrota muito complicada de ser esquecida, né? E até hoje eu não consigo parar na frente da televisão para assistir jogo do Mundial de 2000, não consigo parar para olhar, porque vem uma lembrança muito, muito ruim.
Mas é o que eu te falei, né? Hoje, com uma tranquilidade maior, eu digo assim, cara, porra, eu fui lá, bati, fui lá sem medo. Eu sei que tem jogador que pede para não bater pênalti, eu sei que tem jogador que passa mal na hora de bater pênalti. E eu, como profissional, me foi lançado esse desafio. Eu tinha treinado para fazer isso, treinei bem. E fui lá e bati, infelizmente o Dida pegou e obviamente a gente foi eliminado. Mas eu hoje não vejo nem como uma frustração, André, mas é como assim, aquela coisa de você ter tido a oportunidade ali de ter conquistado um grande título para um grande clube e você não ter conseguido. E passou, né, Gilberto? A tua carreira, tenho certeza, não foi pior porque você perdeu esse pênalti. Muito pelo contrário. Você dali também... Faz parte da profissão, né? Você está ali, você está sujeito a isso, né? A fazer gol, mas também a bater pênalti perder, ou bater e errar, né? A gente, obviamente, o mundo é humano, tem essa possibilidade, mas que normalmente a gente se cobra muito, né? O profissional se cobra muito, porque por isso mesmo, por ser profissional, ele se cobra muito, né? Porque senão vira peladeira, né? Chutei aqui, deixa para outro quinta-feira, vem aqui e faço o gol aqui na pelada. Só que, como profissional, você não tem oportunidade, às vezes, de chegar a uma final de mundial sempre. Então, você sempre fica com essa cobrança maior. E eu acho que é isso, assim. Mas a gente sente, mas hoje eu sinto menos até do que senti quando perdi realmente o pênalti em 2000. Com certeza. Aí depois vem o Grêmio e tem uma passagem no São Caetano também, né? Que para muitos hoje, a garotada mais nova pensa, pô, São Caetano, só que São Caetano na época era um projeto muito sério. Foi vice-campeão brasileiro 2 vezes, final de Libertadores, né, Gilberto? Pois é, aí eu saí do Vasco, eu tive ainda no Vasco eu tive uma fissura na quinta vértebra lombar, fiquei 8 meses sem jogar, não pude participar praticamente da campanha, tá no grupo, mas não participei da campanha ali da João Avelange e da Mercosul, né, que foi o jogo histórico do Vasco, jogou Jorginho Paulista. E aí depois voltei, ainda tive possibilidade de participar de alguns jogos históricos, goleada do Vasco 7-1 sobre o São Paulo, né? Tem Vasco ganhando do Cruzeiro 3-0 no gol que o Edmundo acabou batendo pênalti, todo mundo dizia que ele tinha avisado o Elton, que o Elton pular no canto certo, não ele ia bater. E avisou ou não? Você sabe? Mas não, cara, pois é, às vezes as pessoas me perguntam, eu não sei se ele avisou mesmo ou não. Nem o Elton fala isso. Né? Mas aí eu joguei no Vasco, terminei meu contrato no Vasco e fui pro Grêmio. E aí sim, eu acho que no Grêmio eu tive assim 2 anos de alto nível físico, técnico, jogando de ala, o Tite me dando muita liberdade. Hoje eu chego em Porto Alegre, as pessoas, os torcedores do Grêmio, pô, Gilberto, caraca, você foi um dos melhores laterais esquerdos que eu vi jogar e tal, mas não conquistei título lá também, e isso é muito ruim para o atleta, porque por mais que você tenha essa identificação com o torcedor, mas eu não consegui conquistar título, mas muito respeitado pelo profissionalismo e pelas minhas atuações. E aí o Grêmio ficou numa situação complicada, isso em 2003, quase caiu para a segunda divisão, a gente ali conseguiu manter o clube na primeira divisão. Eu lembro que a gente ficou um bom período sem receber salário e o Adilson Batista era o treinador e chegou a proposta do São Caetano, em 2004. Aí eu fui para São Caetano, eu lembro que quando eu assinei com o São Caetano, o Adilson me ligou dizendo que tinha um investidor no Grêmio que ia ajudar, que ia pagar meu salário, que ele queria que eu ficasse. Falei, Adilson, não dá. Infelizmente, eu já fechei aqui com o São Caetano, não dá. E sinto muito, porque era um cara que também me ajudou bastante, me deu muita liberdade de jogar de meia. E era uma pessoa espetacular, tenho um carinho enorme pelo Adilson. E aí eu fiquei no São Caetano. Aí já era o Tite treinador, já estava com um projeto bem grande também de São Caetano, como você bem disse hoje, talvez se for perguntar para qualquer jovem isso, cara, aqui é São Caetano, pô, tá, o clube nem tem, não conheço e tal, mas o São Caetano aí viveu acho que uns 5 anos seguidos aí de assim, alto nível de gestão, né, de, enfim, contratação, né, várias contratações importantes e chegadas também, né, porque em 2000 mesmo
foi a final da João Avelange, depois chegou a final da Libertadores, 2 anos seguidos, se eu não me engano, e perdeu as duas. Ou não sei se foram 2 finais de Brasileiro e uma final de Libertadores. E com várias contratações. E esse ano o São Caetano também tinha contratado muito, em 2004. Só que tinha isso, né, André? O São Caetano contratou muito e não conquistou, né? E aí em 2004 vem a conquista do Campeonato Paulista, né? E aí foi um grupo muito forte que foi montado também. A gente conseguiu ajudar o clube a ter esse título, né? Porque era vice, e aí conseguiu conquistar o título paulista, que também não é uma competição tão simples. E aí eu fiquei 6 meses e fui para a Alemanha. E aí eu fui para a Alemanha em 2004, depois de ter essa passagem aí também maravilhosa aí no São Caetano. É lógico que o futebol brasileiro te proporcionou muita coisa e os técnicos da seleção brasileira que te convocaram para as Copas, lembro do Gilberto no Brasil, mas a Alemanha, claro, era o teu momento, né? 2006 você vai para a Copa, 2010 também, e 2006 você está voando na época na Alemanha, né? Foi outro momento também espetacular, porque aí eu já jogava ali na segunda linha de 4, né? Porque tem, né, essa coisa do meia, né? Eu já estava fazendo mais ou menos o lado esquerdo inteiro ali, estava ajudando essa parceria com o Marcelinho Paraíba. Eu lembro que o treinador, depois de um tempo, veio me falar que ele estava em busca de um jogador que fizesse essa função que ele não tinha, que fizesse o meio, mas que acompanhasse lateral, que saísse para ataque, queria um ala, na realidade. Porque ele já tinha o Marcelinho como meio armador e que ele precisava de alguém do lado esquerdo para ajudar o Marcelinho. E aí eu já fui com 28 anos para a Alemanha. O meu pensamento era esse, né? Eu falei assim, cara, agora pode chover canivete aqui, que eu tenho que jogar na Europa, eu tenho que ir embora, eu tenho que conseguir jogar, porque já tinha ido para a Itália e não tinha conseguido, né? E aí foi espetacular, cara, porque apesar do idioma ser uma complicação, eu tinha lá um tradutor que me ajudou no início, que fazia tudo para mim praticamente, o Alcir, era o tradutor, era professor, tradutor, e aí foi me ajudando aos poucos, ter entendimento um pouco da cultura alemã, e meu clube não era nenhum top de linha, como é um Bayern, um Borussia Dortmund, mas era um time da capital, uma cidade espetacular para viver. Eu digo sempre que as pessoas às vezes estão procurando intercâmbio, estão querendo, tu preciso fazer alguma coisa, vai para Berlim, porque realmente é um país espetacular, é uma cidade espetacular, um país espetacular para viver. E eu passei momentos muito bons ali, André. Então, quando o Parreira me chamou para a seleção, para disputar a Copa das Confederações, para mim foi um espetáculo, porque estava jogando ali, já estava adaptado, confiante demais, e as coisas começaram ali de 2005, 2006, a coisa começou a render, né? Quando eu tive a oportunidade, fomos campeões, jogando bem, quadrado mágico funcionando, tudo mil maravilhas. E aí é isso, assim, tive um momento muito bom vestindo a camisa do Reto da Seleção Brasileira em 2005. 2006, por conta até dessa Copa das Confederações que o Brasil arrebenta com a Argentina na final, todo mundo imaginava que era um ano de título também, né? Acho até que vocês, jogadores, também. Fala-se muito que em Vegas, na época da pré-temporada, lá quando vocês se encontraram para fazer o último mês antes da Copa do Mundo, que não era tão assim correto o comportamento de alguns jogadores. Existiu isso realmente ou foi fatalidade durante a Copa? Eu acho que a preparação não foi ideal, né, para a Copa, né? Acho que o foco talvez não tivesse na competição, sei lá, tivesse a todos, eu acho, né? Mas acho que faltou um pouquinho mais de dedicação, de comprometimento em relação à competição, a importância que era a competição. Eu digo que acho que talvez por ter sido campeão em 2012, acho que houve um relaxamento um pouco em relação a 2006. Não que isso não seja talvez natural, até pode ser uma coisa natural. Já vim aqui, fui campeão, já sei como é que funciona, vamos jogar assim, assado. E para cada competição você está sempre com foco renovado, você está sempre com alerta ligado. Talvez tenha sido isso, talvez, né?
Mas acho que foi isso. Acho que a preparação em Vélez também. Eu lembro que a gente fez um amistoso contra o Juvenil do Fluminense. E assim, um amistoso que você sabe que aquilo ali não vai te tirar nada, tu não vai ter nada de aprendizado. E treinamentos com 15 mil pessoas, batuque, samba, era pessoal com instrumento fazendo carnaval e a gente treinando, quer dizer, era uma coisa meio doida. E isso, ao olhar do adversário, né, soa como uma soberba, soa como sei lá, um desprezo, entendeu? E aí você fortalece o outro, né? Porque, pô, o cara, ao invés de estar treinando, o cara tá vendo lá, os caras já estão comemorando, os caras estão fazendo samba lá direto, lá até durante o treinamento, a gente tem que atropelar os caras. Aí você incentiva o outro, né? Você acaba incendiando, podemos dizer assim, incentivando o adversário a correr mais, a estar mais atento. E acho que isso foi o que aconteceu para a nossa seleção. E aí o gol do Henry lá contra a França, e a França elimina o Brasil. Você volta para a Copa de 2010. Aí 2010 não. 2010 a gente sabe que a postura de preparação de tudo era outra, né, Gilberto? Então, aí Parreira, depois da Copa, o Parreira sai. Aí tem aquele clamor, né, para que entrasse alguém com pulso na seleção. O Dunga entra. Ele consegue isso através da postura dele. Eu acho que foi o treinador que mais nos passou a importância de se vestir a camisa da seleção brasileira, da representatividade que era você estar ali vestindo a camisa da seleção brasileira. E acho que a gente conseguiu entender isso, apesar de uma desconfiança muito grande. A gente conseguiu conquistar a Copa América 2007, que ficou aquela coisa também, acho que com baile também na Argentina, mas com uma postura melhor, eu acho, com uma concentração maior, e vamos isso para 2010. E eu acho que em 2010, diferentemente de 2006, acho que em 2006 a gente tinha um elenco disparado, talvez o melhor da Copa. Acho que nem a França estava tão bem em 2006, mas conseguiu vencer, porque o futebol te dá essa possibilidade. Mas em 2010 não. Em 2010 acho que todas as seleções eram meio parelhas, meio parecidas, meio iguais. Lógico, você salva uma, né, Coreia, você tira uma Chile, mas acho que as tops realmente estava muito igual. E a gente fez um belíssimo jogo ali contra a Holanda. Primeiro tempo, impecável. Segundo tempo, a gente começa o jogo, Felipe Melo é expulso, e você jogar com um homem a menos contra uma Holanda de Robben, Schneider, enfim, Van Persie, você tem uma dificuldade, né? Então, a gente teve essa dificuldade no segundo tempo, os caras conseguiram ver o jogo ainda, e aí com o homem a menos ficou complicado a gente correr atrás e acabou sendo eliminado, né? Então tá essa comparação de um foi mais liberal, outro mais fechado, o que é o ideal para a seleção brasileira, tal. Mas eu acho que nesse sentido, acho que a preparação que foi feita para a Copa de 2010, eu acho que ela teve um foco muito grande, uma concentração muito grande, e aí a gente foi eliminado porque o futebol acontece isso também. Eu queria que você contasse já como é que foi a reta final da sua carreira, né? Porque você tem mais uma passagem pelo Cruzeiro, se não me engano, né? Depois tem América Mineiro, e você chega a jogar no América, que é onde você começou, né? Imagino que seja mais por gratidão do que qualquer coisa, né? Não, então, na realidade, é muito doido, né? Porque eu já em 2011, eu voltei para o Cruzeiro. Na realidade, eu saí da Alemanha, né? Eu tinha saído da Alemanha, fui para o Tottenham, não fiquei também, não rendeu, fiquei 1 ano e meio lá na Premier League também, a coisa não funcionou profissionalmente. Eu voltei para o Cruzeiro em 2009. E aí sim, né? Eu tinha essa vontade de disputar a Copa do Mundo, 2010, acho que aconteceu, eu fui muito bem, de 2009, 2010, vestindo a camisa do Cruzeiro. Em 2011, a gente estava com um grupo relativamente bom, mas com um treinador que eu acho que é um dos melhores treinadores também que eu já tive na carreira. Se não fosse, talvez, essa preocupação que tinha, enorme, acho que com tudo que acontecia dentro do clube, que era o Cuca. Dentro de campo, acho que um cara estudioso, um cara espetacular, acho que é um nome
Que às vezes a gente fala assim, ah, pô, o Tite, né? Pô, o Renato Gaúcho. Mas é um treinador que eu tenho certeza que ele tem capacidade para ser treinador de seleção brasileira, se não fosse a preocupação que ele tem com o extracampo, é muito preocupado com muita coisa, ao invés de focar, né, só no campo. E o Cruzeiro estava voando em 2011, chamavam o Cruzeiro de Barcelona das Américas, porque o nosso time estava muito bem, o Montijo estava muito bem, Roger também. Estamos com o elenco, Fabrício, Henrique, Marquinhos Paraná, enfim, a gente tinha um time muito bom. E aí a gente foi para a Libertadores e foi eliminado, né, pelo Once Caldas, que a gente já tinha vencido lá, estava 2-0 o jogo lá em Manizales. Fizeram um gol no finalzinho. A gente veio para a Arena do Jacaré, porque a gente estava sem o Mineirão. Talvez se o jogo fosse Mineirão, até a gente, de repente, tinha um êxito melhor. E aí o Roger foi expulso com 15 minutos de jogo, ficou aquele jogo e os caras fizeram 1-0, fizeram 2-0, e eu ainda fiz um gol no finalzinho, mas 4 anulou. E a gente foi eliminado. Aí ali a coisa degringolou, eu já estava ali, o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro também vivendo uma fase muito ruim, de derrotas seguidas e tal. E eu saí do Cruzeiro. E aí eu fui como não podia mais, já tinha feito 7 partidas, não podia mais jogar em clube nenhum da primeira divisão, né, da Série A. Eu fui para o Vitória da Bahia, jogar a Série B, achando que pudesse botar o Vitória na Série A novamente, não consegui. Terminou o ano de 2011, e cara, eu acho que eu vou parar de jogar. Eu estou cansado, sabe, futebol já está me dando, sabe, é muita coisa na cabeça, muita preocupação, estava querendo parar. E aí eu fiquei de janeiro de 2012 até março, acho, sem clube, quando o América tinha o ano de centenário, América Mineiro. Eles me convidaram para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Como eu já estava morando em Minas, eu falei, cara, eu acho que eu vou comprar essa ideia, tentar ajudar o América aqui e tal. A gente começou bem o campeonato, a coisa não rendeu, tal, acabou o ano, eu falei, agora eu paro definitivo. Paro porque eu lembro que nós fomos jogar um jogo contra o Asa de Arapiraca e os voos muito complicados, né, André? Então a gente saiu de Belo Horizonte, acho que numa quinta-feira à tarde. Aí aquela coisa, né? Para no aeroporto de São Paulo, aí 2 horinhas para fazer a conexão, aí você fica lá em Maceió. Aí você treina, isso na sexta-feira de manhã você treina o jogo, sábado 21h30 da noite, Nossa. em Arapiraca. Aí treina-se lá no campo, lá, acho que era do ABC, não sei se era do ABC, não, do ABC não, do CRB, né, que é CRB-CSA, né? Aí chego lá, vamos para Arapiraca, mais 1 hora de ônibus até Arapiraca, joga 21h30, e aí eu pensei, cara, tá bom, jogou sábado 21h30, vamos embora no domingo cedo, né? Porque também temos família, vamos para casa. Gilberto, não, vou só sair daqui domingo às 5 horas da tarde. Nossa. Para Belo Horizonte. Falei, gente, mas aí eu vou chegar em casa domingo quase 10 horas da noite, é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Tal. Aí eu peguei eu tinha uma amiga que trabalhava numa agência de turismo, peguei a minha passagem, pedi lá ao supervisor a minha passagem, perguntei se tinha algum voo mais cedo para Belo Horizonte. Ela disse, tem um voo aqui. Eu falei, droga para mim aqui, eu pago a diferença e tal. E fui embora. Eu falei, cara, eu não vou ficar aqui até 5h30. E aí aquela coisa, pô, Gilberto, pô, não é de grupo, pô, Gilberto deixou aqui. Eu falei, pô, mas peraí, cara. Eu acho que por isso hoje eu estou fazendo curso de gestão, por isso, né? Pensa assim, pô, o cara sabe que vai jogar lá, a tabela sai com 6 meses de antecedência. O cara sabe que vai jogar vai jogar em Arapiraca com 6 meses de antecedência. Marca um voo com antecedência de 6 meses, não é possível, entendeu? Então, mas quem dá essa passagem é a CBF. Não, tudo bem, mas então bota mais um pouquinho, tira aí o escorpião do bolso, paga um pouquinho e muda a passagem, vamos viajar no domingo, gente. Então, eu falei, cara, então eu vou parar, porque eu estou cansado disso, assim, tudo é sempre uma desculpa. O ônibus veio, porque, pô, nós vamos daqui para
3 horas de viagem de ônibus porque o voo que era para tal hora estava lotado, eu não consegui marcar. Eu falei, pô, mas você já sabia 6 meses de antecedência desse jogo, como é que tu não consegue marcar? Ah, mas já estava tudo lotado. Aí eu decidi parar, André. Aí eu decidi parar, tinha montado uma empresa, né, de marketing, licenciamento, e na época a minha vontade era de poder fazer um trabalho desse na América, e na época já tinha uma empresa lá no América, mas aí eu queria, eles queriam que eu fosse para lá para jogar, para ser jogador símbolo do projeto deles. E eu já não estava mais querendo jogar, estava querendo poder trabalhar com marketing, fazer toda essa condição. E aí a proposta que foi feita para que eu jogasse. Eu disse, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou jogar, mas desde que minha empresa entre e consiga trabalhar o marketing do clube. Que eu acho que o América tem uma grande marca, tem um potencial enorme, mas é muito mal trabalhado. E estava tentando fazer isso. Só que aí a empresa que estava lá já estava meio que em litígio com o clube, tinha que botar um valor, né, como a maioria dos clubes menores fazem, a empresa entra, tem que aportar um valor para poder pagar as contas do clube, a empresa ficou de botar um cheque lá até tal data, não colocou. Quando eu estava fazendo a pré-temporada para começar a Série B do América, que era para ajudar o clube a subir para a primeira divisão do Campeonato Carioca, eu estou lá em Engenheiro Passos, onde estava acontecendo lá a pré-temporada, me ligaram lá para o hotel dizendo, ó, essa empresa aí não pertence mais ao clube. Eu falei, gente do céu, eu não tem mais parceria com essa empresa aí. Eu falei, que é isso, cara? E aí eu falei, não, aí eu tenho que parar de jogar. Aí chega nessa parte, porque eles acabaram lá com a parceria que tinha. Eu falei, olha, quem me convidou para vir para cá não foi o América, foi essa empresa. Então, eu também vou sair. Eu lembro que o presidente Léo Almada até disse, você fica, Gilberto? Eu falei, não, presidente, não me foi feita a proposta nenhuma, quem me fez a proposta foi essa empresa, e eu estou saindo aqui também junto com a empresa, porque foram eles que me convidaram a sair. Então, na verdade, eu nem cheguei a terminar minha carreira na América, né? Que seria até legal, que era a minha ideia, era o começo e fim na América do Rio, mas eu nem consegui fazer isso, né? Porque foi uma confusão esse ano aí que, meu Deus do céu. É uma pena o América estar do jeito que está e tomara que em algum momento consiga recuperar o seu rumo e voltar a ser um América, né? Não é um clube do tamanho do Flamengo, do Vasco, mas é um clube bacana aqui no Rio, que todo mundo tem como segundo time. Então, o Gilberto... Me surpreendeu até porque agora eu vi que a maioria dos torcedores do Flamengo, né, uma pesquisa tem o Botafogo como segundo time. Mas o América, se você for perguntar todo torcedor carioca, o América é o segundo time praticamente de todos os outros torcedores. Então você vê o tamanho, a força que tem o clube, mas que é muito mal trabalhado. E aí você agora vai ser gestor, você já está se preparando para isso há algum tempo, né? É isso que você está querendo fazer da vida, não é treinador, nada disso. Então, André, aí nessas indas e vindas, né, depois de sair da América, eu tive a possibilidade de ir para o Americano de Campos, trabalhei lá 2 anos como editor lá, executivo do clube, o clube precisava de alguém, o Luciano Viana foi jogador do clube, também estava precisando de alguém, e eu acho que nós fizemos um trabalho lá, deixamos um legado legal lá, arrumamos o clube estava recebendo um CT, porque tinha feito uma permuta com uma construtora, e que a gente conseguiu colocar, incutir lá na cabeça dos outros que a gente poderia fazer um trabalho legal, e acho que foi feito. A gente preparou o terreno para que praticamente a diretoria que entrou depois pudesse fazer um excelente trabalho, e foi feito. O Americano conseguiu, depois de muito tempo, voltar para a Série A do Campeonato Carioca. E aí é isso, assim, eu agora fazendo curso da CBF, né, de gestão de futebol. Na realidade, a CBF não tinha um outro curso, né? Ela só tinha esse curso de gestão, e agora ela está tendo o curso de coordenação técnica do futebol profissional e de futebol de base. E eu acho que é um curso mais específico, eu acho que é isso, é o que realmente eu quero fazer, essa relação, praticamente o que o David eu acho que vai fazer agora no Cruzeiro, essa relação, essa ligação da direção com os jogadores, comissão técnica, entender um pouco a dinâmica, fazer com que esses jogadores entendam a importância do clube, mas também fazer com que a diretoria entenda as demandas dos jogadores e da comissão técnica, né? Porque muitas vezes o presidente assume,
o cara às vezes é um advogado, o cara tem uma visão diferente, deturpada do que é a vida do dia a dia da comissão técnica e não tem a dimensão. E muitas das vezes é o momento certo de você chegar e quando você ganha um jogo, o presidente entrar no vestiário e pagar uma geral, porque às vezes o time não jogou bem, porque às vezes isso acontece, né? Às vezes o presidente entra quando ganha, eu vou pagar bicho, que vocês ganharam, sendo que o time jogou mal. Aí o jogador não entende isso, né? E às vezes o cara joga super bem, faz um jogo de chuta 30 bolas no gol, não consegue entrar, e o cara vai lá, acerta um chute na gaveta, faz um gol, aí aquela coisa, perdeu para um time pequeno, como é que pode isso e tal, porque o cara não entende, chega no vestiário falando horrores, xingando todo mundo, quando na realidade o cara tem que ter a percepção de que o time jogou bem, mas que futebol é isso, né? Tem essa coisa ponderável. Às vezes você joga bem e não consegue ganhar. E aí não é o momento de você chegar ali e atacar no vestiário. Você pode fazer uma reunião interna, você pode chamar o cara ali pro canto, chama o treinador no canto e avisa, não gostei, porque tinha aqui um cara aqui do patrocinador que estava aqui, o cara já me olhou meio torto, porque está botando dinheiro. Então isso tudo, eu acho que tem que ter alguém que tenha passado dentro das 4 linhas para poder passar isso. E acho que esse é o papel que eu gostaria de fazer, seja em qualquer clube. Então, eu estou fazendo esse curso. Era para finalizar agora, em maio, mas com essa condição aí da Covid-19, deu uma atrasada e a gente não sabe agora quando é que vai poder retomar aí para poder encerrar, para fazer esse encerramento do curso. Galera, se inscrevam aqui no canal, é na parte de baixo do vídeo. Não esquece não, hein? Tá gostando do papo com o Gilberto? Aperta aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho das notificações para ficar ligado em todo o conteúdo. Para a gente concluir, Gilberto, tem que fazer isso, não tem jeito. Para a gente concluir, o Gilberto é rubro-negro, vascaíno. Para quem que ele torce? Dá para dizer hoje em dia que não é mais um profissional dentro de campo? Cara, então, eu na realidade, André, assim, é uma história muito doida, né? Porque eu nunca fui muito torcedor fanático, né? Mas hoje eu posso dizer que fui tricolor, né? Assim, eu fui tricolor, porque hoje eu já não torço para clube nenhum, torço às vezes para o Cruzeiro, eu torço para o Hertha, eu torço para o Grêmio quando está jogando, eu torço para o Vasco, eu torço para o Flamengo, dependendo da competição que esteja, né? Porque foram clubes que eu passei, tenho um carinho enorme, tenho amigos trabalhando nesses clubes todos. Mas ser mesmo assim, porque eu perdi meu pai com 6 meses de nascimento. Eu não conheci meu pai. Então eu nasci, com 6 meses meu pai morreu. Meu pai era policial militar e faleceu. E eu com uns 10 anos de idade, acho que 11 anos de idade, eu perguntei à minha mãe para que clube meu pai torcia. E a minha família, todo mundo sabe, a minha família, a maioria é flamenguista. E só o meu irmão mais velho, nós somos 8 filhos, né? Então eu tenho o meu irmão mais velho, a minha irmã, e somos tricolores, o resto tudo flamenguista. E aí eu perguntei à minha mãe, falei, mãe, meu pai torcia para que time? Ela falou, meu filho, seu pai era tricolor. Aí na realidade eu passei a torcer para o Fluminense para homenagear meu pai. Obviamente meu pai, né, pós-morte, né, porque meu pai é morto já, mas eu fiz isso para homenagear. Mas eu torcia para o Fluminense, eu nunca fui flamenguista, nunca fui vascaíno, nunca fui botafoguense. Hoje eu já não, assim, eu nem torço mais, André, porque depois que você vira profissional, é tanta coisa que você vê, é tanta coisa que você faz, que você acaba não tendo um time assim, eu, por exemplo, porque é legal, né, o atleta que ele consegue jogar no clube de coração dele, aí eu acho legal, porque permanece aquele vínculo, né, aquele vínculo, permanece essa coisa do sentimento, mas como eu não pude jogar, então, para mim, assim, eu perdi, assim, né, eu acompanho às vezes, jogos, mas já não tem mais aquela coisa daquele sentimento do torcedor que estar ali em frente à televisão, esperando, meu Deus, hoje tem jogo do meu time, eu vou lá assistir, tá? E isso eu já não tenho, isso eu já perdi há muito tempo. Tá certo. Gilberto, brigadão pelo papo, foi muito bacana, esclarecedor, você lembrou grandes momentos da sua carreira, é uma carreira brilhante, obrigado mesmo e boa sorte aí como gestor, espero logo, logo te ver também num clube grande, trabalhando aí no que você, tenho certeza, vai fazer muito bem. Obrigado, né? Obrigado a oportunidade de poder estar sempre falando um pouquinho da minha carreira, né? Aqueles que talvez não me conhecem. Os que me conhecem
sempre uma história a mais, uma história diferente. Obrigado aí pelo carinho, pela oportunidade. E falo mesmo para você, sendo aí sempre pelo sucesso, trabalho, que você consiga alcançar todos os seus objetivos, amigo. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Se inscrevam aqui no canal, Canal André Marques. Tamo junto.